Família. O Instituto da Família é uma escola em que todos os que o constituem são, ao mesmo tempo, mestres e aprendizes uns dos outros. Se o homem não sabe amar os que integram o seu pequeno universo familiar, como haverá de amar a humanidade? Dentro do lar, quase sempre encontramos os nossos maiores desafios. Ninguém conseguirá avançar deixando para trás problemas que não resolveu. Sem saudar os nossos compromissos kármicos na Terra, não nos sentiremos livres para os nossos anseios de expansão espiritual em demanda a outros páramos da vida. A nossa responsabilidade primeira é para com aqueles que nos integram à parentela. Não aleguemos falta de afinidade para justificarmos nossa deserção aos compromissos afetivos. Nos múltiplos desencontros familiares em que se vê envolvido, o espírito é chamado a um acerto de contas consigo mesmo. O familiar problema é um instrumento de aprendizado para os que o rodeiam, um credor que nos bate à porta, reclamando com justiça o que lhe devemos. Desarmemos o coração em casa e sejamos gentis com todos os que convivem conosco, se almejamos aprender a viver. A oração e a alegria, o respeito e a indulgência são flores que deveremos cultivar todos os dias no jardim de nossas afeições familiares. Olá pessoal, meu nome é Márcia, para quem não me conhece ainda, porque eu e meu esposo estamos há pouco tempo no Júlio de Abreu, mas já estamos nos sentindo muito aconchegados, muito felizes, e eu espero que a palestra de hoje a gente possa juntos, analisar um pouquinho de tudo aquilo que estamos vivenciando nos dias de hoje, de como a gente pode, de certa maneira, ser aquele pontinho de luz, de conforto a tantos corações, que estão ainda em desequilíbrio, desesperançosos, que estão com medo. E diante de toda essa situação, ficamos pensando, tantas pessoas que nos procuraram, mandando áudios, nos ligando, com os corações dilacerados, intranquilos, e tentamos buscar, dentro daquilo que já temos como informações, não só na codificação de Kardec, mas de tantos livros que temos a nos abrilhantar aí com mensagens edificantes, de conforto, de esperanças. E dentro dessas mensagens, nós nos deparamos com um texto que eu acho que vem bem de encontro a tudo aquilo que estamos vivenciando nos dias de hoje. Ele se chama Comportamento Individual perante as crises da sociedade humana. Ele está no livro Encontro Marcado, do Chico Xavier, e pelo nosso querido Emmanuel. Inicia-se assim: as crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. De modo habitual, referimos-nos a provações terrestres mormentes nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões torrentes. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. E nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Todo reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da gama dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Natural que a existência em si, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Costumamos olvidar, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o camboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante dentro dele converta em ponto de calma, irradiando o reequilíbrio. Assim também o planeta. Somos todos capazes de cessar em nós
qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra do barco dos nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro. O deserto, por vezes, é imenso. No entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, a cadinho de gigantesco em ebulição para depurar os valores humanos, é mais que razoável, é necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas, em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Eu acho que esse texto veio muito de encontro a tudo aquilo que nós estamos vivenciando, e assim como eu imagino que vocês devem ter muitos corações queridos que estão passando por turbulências, né, de desesperança, de desespero. E se a gente lembrar um pouquinho, diante de tudo aquilo que essa doutrina maravilhosa nos ilumina, nos tira o véu, a gente vai sempre lembrar que o desespero, a desesperança, acaba nos acometendo a sentimentos baixos, sentimentos tristes, e que muitas vezes a gente não consegue sair desses sentimentos. E a gente acaba volumando cada vez mais esses sentimentos de medo, de tristeza, de pavor. E tudo aquilo que vai vindo ao nosso encontro vai alimentando mais isso. Então, que nesses momentos a gente precisa ter a certeza de que assim não estamos desamparados. Existe no meio desse caos imenso uma harmonia que aos nossos olhos materiais a gente não consegue enxergar. Então, quando vierem a nós essas pessoas com esses corações dilacerados, né, com esses corações doloridos, ao invés da gente julgar, né, que a gente possa ser essa velinha, como diz o texto, que a gente possa ser essa vela a acender uma esperança no corações dessas pessoas. E ao invés de ficarmos nos apegando a tantos acontecimentos tristes, que a gente possa, no decorrer de todo esse período de transição, de aprendizado que a gente está vivenciando nesses momentos, entender que assim precisamos desse momento para nos auto-renovar. Não é uma renovação somente do planeta, é uma renovação da humanidade, dos seus valores, dos seus sentimentos, de tudo aquilo que estamos buscando e que havíamos perdidos. E que a gente possa trazer essa esperança para essas pessoas, para que elas possam também, ao momento em que conseguirem apaziguar o seu sofrimento, tranquilizá-los, possam também ser essa vela a alimentar tantos outros. Porque da mesma forma que a gente consegue disseminar os sentimentos ruins, as desesperanças, os medos, a gente consegue também disseminar as coisas positivas, o otimismo, a esperança, a confiança em Deus. E não é uma apologia, tá, gente, a dizer não vamos fazer nada, não precisamos fazer nada. Não, pelo contrário, né? É um aprendizado de todos nós. Bem sabemos que assim muitos vão desencarnar, provavelmente porque estão dentro desse requisito, mas que precisamos ter a consciência de que não precisamos ser os disseminadores, né, desse vírus. Então, se existe, diante de tudo que a gente está vivenciando, uma proposta de nos cuidarmos para que possamos cuidar do próximo também, então façamos. Façamos com equilíbrio, com sabedoria, mas não perdendo a esperança. Não nos avancemos no cipoal de energias deletérias, de pensamentos deletérios, de sentimentos deletérios, né? Estávamos buscando todo esse entendimento diante de toda essa situação que estamos vivendo e nos deparamos com alguns livros da codificação e do Chico e que nos fala muito bem sobre essa questão de tudo aquilo que estamos vivenciando.
No livro Nosso Lar, para quem já leu ou para quem não leu, vale muito a pena ler o livro e não assistir o filme, que é muito resumido. Existe uma passagem ali em que é acionado um sinal alertando todo aquele movimento do Nosso Lar, onde estão precisando de colaboradores. Se eu não me engano, eram mais de 30 mil colaboradores no mundo espiritual, para ajudar nessa passagem em que o planeta estaria passando pela Segunda Guerra. E uma das coisas que me impressionou, e que impressionou também o André Luiz, é que assim, eles pediram para que fosse feito algumas escolas para que as pessoas se inscrevessem para trabalhar e entender o sentimento do medo. E o mesmo questionamento que o André fez, eu fiz um pouco dele quando eu vi que houve essa passagem. Mas por quê? Por que escola para se trabalhar o medo? E aí o querido ministro disse aquilo que eu também gostaria de ouvir, porque o medo é o sentimento que mais dilacera os corações dos espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Então, para a gente ter uma noção da imensidão desse medo, que pode proporcionar muitas coisas ainda para a gente consiga ter esse equilíbrio, né? Porque se a gente entrar nesse nevoeiro de não entender, de não compreender, de perder a esperança, de não direcionar a nossa fé realmente à confiança, porque não é só acreditar, porque acreditar é diferente de ter fé, né? De confiar. E confiar é acreditar realmente que existe uma força soberana por trás de tudo isso. Estávamos conversando com algumas pessoas diante de tantos outros fatos que já ocorremos no nosso planeta, sobre a cólera, a febre amarela e tantos outros, e passamos por tudo isso, né? E pensamos muito nessa questão de tantos momentos em que há essa turbulência também de derramamento de terras. A última, onde foi visto um bebezinho de 6, se eu não me engano, 6 ou 7 meses, que ficou soterrado e foi retirado desses escombros com terra no nariz, com terra na boca. E as pessoas assim falaram, meu Deus, é um milagre, como que pode um bebê conseguir sobreviver, né, soterrado e ser tirado com vida? É um milagre, é Deus. Então ficamos pensando, mas é um pouco antagônico, né, para a gente imaginar assim um Deus que salva e um Deus que não salva. Então, diante de tudo isso, começamos a pensar, poxa, esse mesmo Deus que faz esses milagres, do qual a gente vivencia, né, nas redes de televisão e tantos outros lugares, é o mesmo Deus que está nos acompanhando diante desse fato que estamos vivendo hoje em dia, né? Não dá para a gente separar um Deus do bem e um Deus do mal. É o mesmo Deus, então que a gente possa realmente confiar de que toda essa turbulência faz parte, né, de tudo aquilo que o planeta e que nós terráqueos, né, nós seres humanos, precisamos passar por essas turbulências para adquirirmos alguns valores do qual perdemos, né? E é fato que assim, como havíamos comentado também com outras pessoas, mas quando passar todo esse processo, tudo vai voltar ao normal e as pessoas vão voltar tudo ao normal e tudo mais. Sim, muitas coisas vão acontecer e as pessoas vão tomar as suas vidas no ritmo normal, sem se darem conta do aprendizado que deveriam ter feito, ter aprendido, que poderiam se modificar. Mas assim, se tudo isso atingir no meio de 7 bilhões de habitantes, 100 mil habitantes, já é um valor muito grande. Porque desses 100 mil habitantes, quantos não vão disseminar todos esses valores aprendidos, né, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus parentes, e assim vai vindo toda essa transformação de que tanto falamos, da transformação planetária, né? Para a gente não se perder um pouquinho nessa questão do que a gente fica pensando, mas será? Será que estamos realmente sendo olhados por Deus? Será que não estamos aí, né, sem ser olhados, sem ser observados, que isso na verdade é um vírus que está aí e ele não tem uma causa e um efeito, que ao contrário de tudo aquilo que a gente aprende diante da doutrina, que tudo existe uma causa, né,
e um efeito, e não dá para fugir à regra, o planeta, né? Mesmo porque se a gente for ler também o livro A Caminho da Luz, também é um livro muito bacana, a gente vai ver que todos esses vírus, né, eles já estavam incutidos no plasma do planeta, na formação do planeta Terra. E talvez ele tenha que ter um impulso, né, para poder aí crescer e disseminar, né? Mas que eles já existiam aqui, existem. E lá também fala um pouco sobre essa questão desses vírus, desses vermes, que eu achei muito interessante, que diziam assim, que se esses vírus e esses vermes adentrassem o nosso corpo, eles viveriam perfeitamente bem, porque nós somos 70% de água do mar, no nosso corpo. Então, que eles viveriam em perfeita harmonia, não só com a água, da onde viemos, mas com o aquecimento que temos ao nosso corpo. Então, assim, existe, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar tudo isso que estamos vivenciando. E para a gente ter um pouquinho dessa certeza de que não estamos desamparados, eu vou pegar um outro texto do qual a gente também foi buscar um pouquinho, do qual a gente foi estudar, para trazer para vocês essa certeza, assim, de que existe uma força muito além do que a gente possa imaginar. Eu acho que é aqui mesmo, peraí. Ah, é aqui. Diz assim, é no livro A Caminho da Luz, tá, gente? Se chama Os Primeiros Tempos do Orbe Terrestre. Que força soberana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênio e milênios. Que força é essa? Todos nós sabemos. É a força soberana, o nosso Pai maior. Então, se ele conseguiu fazer com que essa nebulosa viesse a ser a nossa casa terrestre, diante de tudo aquilo que o nosso planeta passou há bilhões de anos, como que existe essa força soberana olhando por um planeta onde haveria os seus filhos, e todo esse imenso manancial de forças e de sistemas a nos envolver, como que não há uma força a olhar por tudo isso do qual estamos passando? A outra é a criação da Lua nesse mesmo livro. Nessa computação de valores cósmicos, em que laboram os operários da espiritualidade sobre a orientação misericórdia do Cristo, deliberam-se a formação de satélite, o satélite da Terra. O programa de trabalhos a realizar-se no mundo requeria o concurso da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que a gente conhece, sobre esses movimentos do Sol, da Terra em torno do Sol e tudo mais. Então, gente, se a gente parar para analisar essa força soberana do qual existe no nosso cosmos, né, milhares e bilhões de galáxias, de estrelas, como assim estamos aí, sem nada saber, sem nada estarmos sendo observados? É impossível, né? Se a gente parar para analisar, diante de tudo que a gente viveu, a nossa vida desde a infância, os nossos familiares, de tudo aquilo que eles contam que passou, que o planeta passou, por todas as turbulências, e tudo nós vencemos, e tudo eles venceram, é impossível a gente desacreditar em Deus, deixar de confiar na sua soberana e magnificência de amor por todos nós. Impossível. Então, que a gente consiga, diante de tantos fatos assim, do qual a gente está vivenciando, realmente, como diz o nosso texto, sermos esse instrumento nas mãos da espiritualidade amiga, a disseminar não a desesperança, o desequilíbrio, mas a disseminar a tranquilidade, a esses corações que se achegarem até nós em desequilíbrio, em dor realmente, porque é uma dor emocional, e a dor emocional muitas vezes ela é muito mais, castiga muito mais do que a dor física. Então que a gente possa, de certa forma, ser esse aconchego nesses corações dos quais se achegam até nós. E que a gente não se apegue, em maneira alguma, a tantos textos, a tantos fake news, a tantas outras coisas do qual a gente
analisa nas reportagens e a gente tenta pelo menos verificar o lado bom de tudo isso e não se apegar somente às informações, porque infelizmente nós vivemos num planeta onde a disseminação dos conteúdos nocivos, tristes, que trazem desesperança é muito maior do que todos aqueles que trazem um conforto ao coração, que trazem, de certa forma, alguma coisa que nos dê esperança, que nos tranquilize. Que a gente possa, de verdade, gente, a cada um de nós, principalmente que somos abençoados por essa doutrina, do qual tirou tanto véu diante de tantos mistérios que nós tínhamos há milênios, há milhares de anos atrás, e que a gente possa colocar em prática tudo aquilo do qual a gente sabe, do que a gente aprendeu, do qual a gente continua aprendendo, não só diante dos livros da codificação, do Chico e tantos outros autores, mas do próprio Evangelho, porque se a gente for analisar o próprio Evangelho, nossa, aqueles apóstolos, né, do qual a gente acha, aqueles apóstolos lá 2000 anos atrás, não. Ninguém consegue dizer se aquele povo que viveu lá atrás, há tantos anos atrás, éramos nós, né? E os apóstolos do qual a gente vivencia, do qual a gente lê tantas coisas bacanas, eram seres humanos como nós. Eram, na sua grande maioria, pescadores, sabe? Que tinham os seus defeitos, as suas qualidades, né? E que foram, entre aspas, escolhidos por Jesus, mas que tinham também as suas dificuldades, né? Os seus temperamentos, e que precisavam também dissolver certos sentimentos, dos quais traziam em seu bojo espiritual. Né? Mesmo diante de tantas turbulações do qual eles vivenciaram, né? Na passagem, principalmente, o qual era jogado aos circos, aos leões, sabiam que iam ser apedrejados, né? E mesmo assim eles conseguiam manter essa paz, esse equilíbrio. Né? Recebemos há pouco tempo atrás, que eu achei muito bacana, uma fotografia dizendo também que Noé foi avisado do dilúvio que fez a arca, que José foi avisado também que fez o celeiro. E eu achei muito bacana que Maria também foi avisada, né, da perseguição que teria todos os bebês naquela época por conta do emissário de luz. Mas assim, eles sabiam, mas em momento algum eles se desesperaram. Eles fizeram a parte deles, mas não se desesperaram. Então, cabe a nós também fazermos a nossa parte e não nos desesperarmos. Porque o desespero, como diz a veneranda no livro Nosso Lar, ele tira o foco de qualquer esperança, aonde quer que a gente esteja. Então, que a gente possa tirar esse sentimento de dentro de nós e, no lugar dele, colocar outros sentimentos. Ah, mas de que maneira, Márcia? É impossível a gente conseguir tirar os pensamentos nocivos que se acometem a nós por inúmeros motivos, assim, com um passe de mágica, com uma varinha de condão. Não. Mas existe um caminho do qual o Chico sempre dizia que quando a gente começa a entrar nesses momentos de turbulência, de desequilíbrio, de desarmonia, que a gente possa direcionar o nosso pensamento às coisas positivas, de tudo aquilo que a gente já vivenciou, porque todo mundo tem um momento, alguns momentos positivos que viveu na vida. Então, que a gente consiga realmente sair desse momento, desse pensamento negativo, colocando um pensamento positivo em cima dele, porque é impossível controlar os pensamentos, são milhares de pensamentos em um minuto. Mas que a gente consiga suplantar os pensamentos negativos por um pensamento positivo. E as obras, gente, as obras, não só do Chico, mas tantas outras obras, elas são imenso cabedal de informações, sabe? De coisas que possam nos acrescentar, que nos tranquilizem. O Leon Denis ele diz uma frase muito bacana em um dos livros dele, que eu não lembro qual, mas ele diz assim, quando a gente abre um livro de uma codificação espírita, principalmente um livro de boas obras, né, de bons sentimentos, a gente automaticamente se conecta àquela alma do qual desenvolveu aquela leitura.
Então, quando você pega um livro edificante, por exemplo, do Emmanuel, que você começa a fazer uma leitura diante do que ele nos traz, né, o próprio Evangelho, e que você começa a não fazer uma leitura branca, porque uma leitura branca é uma leitura do qual a gente não consegue captar nas entrelinhas, em cada linha, em cada frase, um ensinamento importante para a gente. Mas quando a gente começa a ler com tranquilidade, analisando as linhas, analisando as informações, a gente começa a se ligar automaticamente com essas entidades do qual tiveram esse imenso carinho a nos deixar essas informações que nos acalentam, que nos fortalecem, que nos dê esperança, que fazem para nós assim, como se fosse um instrumento de up, para a gente poder direcionar a nossa vida. Então que a gente consiga assim, através de tudo aquilo que a gente já tem, de tudo aquilo que a gente já aprendeu, de tudo aquilo que a gente traz no nosso bojo espiritual, disseminar as trevas, principalmente dentro de nós, para que a gente consiga, de certa forma, iluminar um pouquinho a vida das pessoas. Existe uma frase do qual eu também achei muito bacana, que eu li num livro de um pensador, eu não me lembro qual que é, mas ele dizia assim, se você estiver num ambiente claro, e cair um cisco preto, ninguém vai prestar atenção nele. Mas se você estiver num ambiente escuro, em que for aceso um fósforo, automaticamente todos os olhares vão ser para aquela luz. Então que a gente possa ser esse fósforo, no meio desse turbilhão que a gente está vivendo, de sentimentos e de pensamentos negativos, que a gente possa ser esse fósforo, principalmente a nós, aos nossos familiares, e ao nosso redor, onde quer que a gente vá. Porque sempre acontecerá, no momento em que a gente precisa sair para alguma coisa, acontecer de alguém estar chegando a nós, num desequilíbrio emocional, dizendo as tormentas que está passando. E a gente pode, com certeza, mesmo que naquele momento essa semente não ecloda, mas ela vai levar para casa, em algum momento essa semente vai eclodir. Existe um outro texto também que eu trouxe para vocês, que é muito bacana, e é de um livro também, eu não lembro agora o livro, mas é da Mei Mei, que é um texto muito legal, e que fala assim, ora e confia, pelo Espírito Mei Mei. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, sobre o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, no campo de moléstias consideradas irreversíveis, no laço de paixões que te conturbam a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes, em extrema penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, de alma relegada ao supremo abandono, na área de problemas criados pelos entes mais queridos, não desesperes. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela providência divina, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam a cada dia a chegada de um novo amanhecer. Então, acho que essa mensagem, tentem buscar ela na internet, é muito bacana e ela nos acalenta por demais, nos dando a certeza de que a força soberana do qual viemos falando esse tempo todo está amparando a todos os seres, sejam racionais ou irracionais, nesse momento de turbulência do nosso planeta. Fiquem em paz. Vou dar aqui os últimos recadinhos. Nossa casa permanece fechada até o dia 22 de abril. Continuem acompanhando nossas palestras todas as quintas-feiras, das 15 para as 8 da noite e domingo, às 9 da manhã. Inscrevam-se no canal, curta esse vídeo e divulguem para seus colegas e amigos. Façam um comentário sobre qualquer dúvida do tema exposto, pois todos os comentários serão lidos e respondidos. Que nesse momento, então, vamos todos nos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior,
a essa pleia de espíritos amigos que nos acompanham dioturnamente e que estão bem próximos de nós. E vamos nos envolvendo a eles, sentindo essa energia, envolvendo os nossos corações, envolvendo o nosso espírito, e que possamos assim, com esse sentimento de paz, pedir a eles para que possam envolver a todo esse nosso planeta azul nas energias balsâmicas e salutares, que elas possam cair como gotas de chuva, levadas com o vento, a percorrer todos os espaços, encontrando qualquer ser nos lugares mais recônditos, envolvendo, acariciando, tranquilizando, e que possa ao mesmo tempo fortalecer tantos corações que precisam dessa energia a fim de disseminar a esperança, a paz, a confiança nesses momentos de turbulência que passamos, seja do planeta ou com os nossos pesares. E assim, vamos pedindo a esses amigos queridos para que possam envolver as nossas águas com as energias necessárias ao nosso equilíbrio emocional, físico e espiritual. Que a Tua luz, Jesus, continue a envolver esse nosso planeta e que possamos ter a certeza de que o Teu amor e o amor do Pai nos envolve a todo momento. Que assim seja, graças a Deus.